A professora doutora Edina Panic recém lançou o seu terceiro livro, já o terceiro livro que ela lança aqui em Londrina, que é o Processo de Construção de Formas na Criação, que é o projeto poético de Pedro Nava. E para isto ela fez, na verdade, uma jornada enorme de pesquisa. Você chegou à conclusão do que o Pedro Nava fazia, ou os processos de pesquisa. Você foi até o Rio de Janeiro. Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar com a obra de Pedro Nava, eu, na realidade, não conhecia o processo criativo do autor ainda. E quando fiz a minha especialização em língua portuguesa, eu decidi trabalhar com um autor que estivesse vivo. Na época, comecei a pesquisar, trabalhar com quem? Carlos Drummond de Andrade. Fui ver o que havia sido feito sobre Drummond e tudo já havia sido feito sobre Drummond, Então, eu precisava achar um outro autor que estivesse vivo para que eu pudesse fazer um trabalho e discutir com ele o resultado do trabalho. Aí, Cora Coralina, na época viva, mas eu não queria trabalhar com poesia, queria trabalhar com prosa, e mesmo assim não deu certo. Até que eu descobri Pedro Nava. Pedro Nava era um médico, era um médico reumatologista que começou a escrever memórias já idoso, aos 60 e poucos anos, e produziu uma obra memorialística imensa. São 6 volumes completos e um volume ficou inacabado. E como eu me apaixonei pelo processo criativo do autor, pela obra do autor, quando eu fiz a especialização em língua portuguesa, eu encaminhei a ele a minha monografia. E ele me responde através de uma carta, comentando a monografia, comentando o trabalho e pedindo para que eu fosse ao Rio de Janeiro conhecê-lo. Então gostou? Gostou. Gostou. E nessa carta ele coloca uma observação muito interessante. Sou como os ingleses, I insist, desejo que outros livros meus mereçam outros trabalhos seus. Então eu vou até o Rio de Janeiro, conheço o autor, estivemos com eles várias vezes, inúmeras vezes, gravei inúmeros depoimentos sobre a obra, sobre como ele fazia, e ele me mostrou os documentos de processo, chamamos assim em crítica genética, que eu trabalho com crítica genética, trabalho com a gênese do texto, com o vir a ser do texto. Em geral, as pessoas que trabalham com literatura trabalham com a obra pronta, Eu pego um livro pronto, editado, e trabalho com o texto do autor. Eu faço o contrário, eu trabalho com o vir a ser do texto, com o processo que o autor utilizou para chegar à obra publicada. Então, ele me mostrou esse processo criativo. E foi exatamente através desse processo criativo que eu fiz, então, a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado e o meu pós-doutorado em cima disso também. Bom, você tem tudo anotado. Essas anotações dele, era num caderno, era tipo bilhetinho? Por exemplo, o processo criativo do autor constava de 3 fases, exatamente 3 fases. A primeira fase era a seguinte: tudo que ele achava de interessante, tudo que ele ouvia de interessante ou lesse em algum lugar, ele anotava aquilo como uma possibilidade de uso. Ele anotava num caderno como esse. Aliás, esse é um caderno que pertenceu a Pedro Nava. A família me deu. Esse caderno. A família me deu de presente. Já era exatamente. As anotações todas aqui. Esse é um dos cadernos, são inúmeros, são mais de 30. Verdade. Não, a família me deu de presente. E a letra dele? É a letra dele. A letra dele. Então, esse a família me deu de presente. Essa era uma fase. Essa era a primeira fase. Ele anotava nesse caderno. Quando precisava dessa anotação, ele tirava, cortava e aquilo se transformava numa ficha. Então aquilo era uma ficha. Por exemplo, ele fosse falar sobre Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Então ele já tinha feito várias anotações sobre Drummond em um caderno. Ele ia lá, recortava essas fichas, tudo sobre Drummond, e montava então um sumário. Esse sumário ele chamava de boneco. Então era uma espécie de roteiro que ele ia falar sobre Drummond, e nesse roteiro ele ia inserindo as fichas. Só que essas fichas recebiam um número, cada ficha recebia um número. Então ele ia inserindo esses números no boneco, e a partir daí é que ele construía então os datiloscritos. Isso daí é o boneco. E os bonecos também do autor recebiam desenhos que ele fazia. Ele mesmo? Ele mesmo fazia. Por exemplo, aqui nós temos o poeta Ascânio Lopes. Ele não tinha um retrato, não tinha uma fotografia do Ascânio Lopes. Ele conheceu Ascânio Lopes na década de 20.
E ele está escrevendo isso na década de 70. Então ele faz de memória uma caricatura de Ascânio Lopes para poder descrevê-lo. Então, ele tinha uma capacidade enorme para o desenho, Pedro Nava. Então isso o ajudava muito na caracterização dos personagens. Então esse era o boneco, né? Depois que ele montava o boneco, então ele também colocava nesse boneco algumas observações que a gente pode observar aqui, onde tem esses números. Repare que são vários números. Esses números correspondem às fichas, que eram as fichas. Então vejam, quando uma pessoa vê um livro pronto, ela não imagina sabe o trabalho que deu. Exatamente, ela não imagina os bastidores da criação. E não parava aí. E não parava aí. Depois que ele fazia esse boneco, um esboço do capítulo, ele passava a fazer os datiloscritos, que nós chamamos assim. Por que datiloscritos? Porque ele é datilografado. Naquela época ele não tinha computador doméstico, não existia, como nós temos hoje. Então ele colocava uma folha de papel ao maço sem pauta, numa máquina de carro grande, datilografava do lado esquerdo e deixava o lado direito para as anotações. Aí ele relia o texto, que ele já havia datilografado, puxava um balão para a página da direita, onde fazia as correções, como nós podemos verificar aqui. Esse é um datiloscrito dele também. É dele mesmo. Também a família me deu. Eu não sei se você gostaria de deixar seu telefone, as pessoas que queiram entrar em contato com você, bater um papo com você, não só sobre o livro, mas por alguma outra sugestão qualquer, porque você é pós-graduada, você é doutorada e a gente tem você na mais alta estima. E você é uma pessoa que tem, além da facilidade de se comunicar, você tem um coração de se dedicar às pessoas próximas com grande amor e dedicação. Então, eu não sei se você gostaria de deixar seu telefone. Então, se seria muita ousadia da minha parte pedir isso para você. Eu acho que não. Eu tenho o meu e-mail, edinapanic, tudo junto, @sercontel.com.br. Facílimo. Pode entrar em contato com você. Se quiserem entrar em contato comigo. E eu atuo na Universidade Estadual de Londrina nos programas de mestrado e doutorado em estudos da linguagem. Né? Continuo dando aula, me aposentei, mas voltei para a UEL, trabalhando gratuitamente. Olha o detalhe, trabalhando gratuitamente. Como colaboradora nos programas de mestrado e doutorado. Por que eu voltei para a UEL, né, trabalhando dessa forma? Porque se eu me ausentasse da UEL, 2 linhas de pesquisa estariam mortas, que são crítica genética e estilística, que são as minhas áreas de atuação. Não há ninguém para me substituir. Então eu não quis voltar com concurso público, voltei apenas para colaborar com os cursos de mestrado e doutorado e oriento mestres e doutores nessa área. Parabéns, querida. Sucesso cada dia mais e mais. Obrigada, Mafalda. Você é ótima. Imagina, você é que é. Minha amiga, sabe viver, viu? Sabe viver, ela e o marido viver muito bem. Essa é a grande verdade. É verdade. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada.